Bom dia, segunda série. Aqui é de novo o professor Paulo Henrique, de Biologia 2, em parceria com o professor Marco César, formando aí a equipe de Biologia 2 do Colégio Leonardo da Vinci. E hoje nós vamos falar de outro grupo que está dentro do reino protista, um grupo bem diferente, que são as algas. O que chama muita atenção é que eles são bem diferentes, né? As algas são bem diferentes dos protozoários que nós estudamos na última videoaula. Por exemplo, as algas são protistas unicelulares, coloniais ou pluricelulares. Já tem uma diversidade muito maior. São autótrofos clorofilados, ou seja, fazem fotossíntese, em sua grande maioria. Existem algumas exceções, tá, de algumas algas que causam, inclusive, problemas para a saúde e que são heterótrofas. O hábitat das algas é bem diversificado, conforme nós vamos ver, e tem uma importância muito grande. Por quê? As algas, pessoal, elas são fotossintetizantes e elas formam o fitoplâncton. O que é esse fitoplâncton? Galerinha, muitos de vocês já ouviram falar que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, certo? Porém, nós temos um ponto aqui a ressaltar. Por quê? A floresta amazônica, ela produz muito oxigênio, mas ela também consome muito oxigênio. Já as algas, elas fazem fotossíntese, elas fixam muito CO2, só que elas liberam muito oxigênio. A necessidade de oxigênio das algas é muito menor do que uma planta, tudo bem? Então, vamos supor, ela tem uma alta fixação de carbono, porém ela tem uma alta liberação de oxigênio. Então, daí a importância de ter um cuidado com o fitoplâncton, né? O cuidado com essas algas, né? As florestas aquáticas, né? A grande quantidade de algas. Por quê? Porque elas fazem essa manutenção, a fixação do carbono, a produção de glicose, né? Base da cadeia alimentar aquática, liberação de oxigênio nos ecossistemas aquáticos, e também para o meio, certo? Também liberando oxigênio para a gente. Então, elas atenuam o aquecimento global. Tudo bem? Agora a gente vai dar uma olhada aqui em algumas algas. Nós temos diversos filos, como as clorofíceas, as feofíceas, rodofíceas, as diatomáceas, tá? E as crisiofíceas, ginofíceas e as euglenas. Vamos dar uma olhada aqui em alguns grupos específicos, tá? Não precisamos ressaltar todos esses grupos. Vamos pegar aqui as algas unicelulares. As algas unicelulares, pessoal, são bem interessantes. Por exemplo, as euglenas, tá? Que são essas algas aqui, elas são algas que chamam a atenção porque 2/3 da quantidade das algas são heterótrofas. Ela tem uma capacidade, tá, de ter um mecanismo autotrófico e um mecanismo heterotrófico, tudo bem? E elas são importantes porque acabam atuando ali na base da cadeia alimentar, produzindo oxigênio, formando fitoplâncton, tá, e fixando carbono. Nós temos as dinófitas. As dinófitas, elas podem ser chamadas de pirrófitas ou dinoflagelados, ou ainda de dinofícias. Pessoal, por que pirrófitas? Pirrófitas lembram de fogo, porque elas são avermelhadas, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos um exemplo das dinófitas. Chama muita atenção aqui as dinofícias devido à presença de 2 flagelos. É um flagelo aqui basal e um flagelo na sua lateral. Quando você observa esse dinoflagelado em um microscópio, parece um peão, parece que ele está girando para cima e para baixo, tá? Devido a esses flagelos. E nós temos as diatomáceas ou algas douradas, tá? E elas podem formar essas diatomáceas, que nós chamamos de frústula, tá? E aí ela é toda ornamental, ela é linda. Você pode observar os desenhos aqui, chama muita atenção. O que é muito bacana, pessoal, observar nas diatomáceas é que elas formam o acúmulo dessas diatomáceas, formam as terras de diatomito. No Nordeste é muito comum encontrar a diatomito, que é formado
por esse acúmulo dessas algas. E o que é bacana é que ele pode ser usado inclusive na indústria cosmética, né, na produção aí de cremes anti-rugas, cremes para pele e inclusive em tijolos para construção civil. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada aqui em alguns problemas. Olha só, não sei se vocês já observaram a maré vermelha. A maré vermelha é um fenômeno causado por dinoflagelados. Nós temos duas espécies, a Goniaulix catinella e a Gymnodinium breve. São algas que acabam sendo tóxicas. O que acontece, gente? Naturalmente, elas estão no ambiente, elas estão no mar, elas estão também em ambientes como rios, lagos, e pode ocorrer uma eutrofização. O que é uma eutrofização? É o aumento da matéria orgânica, aumento de matéria orgânica em um determinado ambiente. Se eu tenho uma eutrofização, acaba que aumenta a quantidade de matéria orgânica, então essas algas proliferam, né? Acabam proliferando demais e elas liberam uma toxina de cor avermelhada. Essa toxina acaba ficando em cima da água, formando essa maré que vocês conseguem observar, que é chamada de maré vermelha. Pessoal, qual o problema? Às vezes você está ali em contato, né, com o mar, está nadando e entra em contato com essa maré vermelha. Você pode ter alguns problemas respiratórios. Inclusive, nós tivemos casos de pescadores que ingeriram peixes contaminados com essa toxina e, infelizmente, foram a óbito, certo? Então, é importante evitar essa proliferação dessa alga, perdão. Por quê? Porque pode liberar essa toxina. Pessoal, além dos problemas que podem causar para os seres humanos, como problemas respiratórios, pode afetar também o ecossistema aquático. Por quê? Além de matar muitos animais aquáticos, aqui a maré vermelha impede a entrada de luz. Impedindo a entrada de luz, acaba reduzindo a taxa fotossintética, diminui a fixação de carbono, diminui a produção de glicose e vai diminuir, consequentemente, a liberação de oxigênio para o ecossistema aquático e também para o meio externo, né? Aqui para os animais. Então tem que ter muito cuidado. Essa maré vermelha acaba tendo uma relação pode ser chamada de uma relação de amensalismo, né? Porque essas algas acabam proliferando e eliminando outros organismos, né? Acaba impedindo o desenvolvimento de alguns organismos. Isso acaba sendo bastante complicado. Tudo bem? Vamos dar continuidade já nas nossas próximas aulas sobre algas.